Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é meia-noite e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. A Venezuela afirmou que suas exportações de petróleo bruto estão sendo feitas normalmente, após o anúncio do presidente Donald Trump de um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país. O governo venezuelano afirmou que suas exportações de petróleo bruto estão sendo feitas normalmente após o anúncio do presidente americano Donald Trump de um bloqueio a todos os petroleiros sancionados que entram ou saem do país. A estatal petrolífera PDVSA informou que os navios-tanque envolvidos em suas operações continuam navegando com suporte técnico e garantias operacionais. Le decimos al gobierno norteamericano. Dizemos ao governo dos Estados Unidos e ao seu presidente que não nos intimidam com suas ameaças grosseiras e arrogantes. O próprio Bolívar e muitos outros heróis da emancipação americana nos ensinaram a lutar e derrotar impérios poderosos, e a dignidade desta nação não é negociável, nem se curvará diante de ninguém. Não se negocia nem se amilana ante absolutamente nadie. Trump afirmou que o bloqueio permanecerá em vigor até que a Venezuela devolva o petróleo, que, segundo ele, foi roubado dos Estados Unidos. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 930 mil barris por dia, destinados em sua maioria à China, enquanto Washington mantém uma ampla presença naval no Caribe, liderada pelo porta-aviões USS Gerald Ford. E o Parlamento Europeu aprovou em definitivo a proibição de todas as importações de gás russo para a União Europeia até o final de 2027, com o objetivo de privar a Rússia dos recursos que utiliza para financiar a guerra na Ucrânia. Os eurodeputados aprovaram o texto por ampla maioria, embora ainda seja necessária uma votação final por maioria qualificada dos Estados-membros, o que deve ser uma mera formalidade. Autoridades explicaram que desde o início da guerra em larga escala, em fevereiro de 2022, a União Europeia pagou mais de 216 bilhões de euros por combustíveis fósseis russos. De acordo com a fonte, o bloco segue pagando à Rússia quase 40 milhões de euros por dia. O texto prevê uma proibição gradual da compra de gás russo. No caso de contratos de longo prazo, os mais sensíveis, que por vezes se estendem por décadas, a medida será aplicada no mais tardar em 1º de novembro de 2027. As empresas que contornarem a proibição poderão ser sancionadas. Contudo, o acordo não inclui uma proibição total de compras de petróleo e combustível nuclear russos, que vários países europeus ainda utilizam. E com a popularidade pressionada pela economia, Donald Trump aposta na promessa de um bom histórico em 2026 e associada à retomada ao aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos, em uma tentativa de reconquistar a confiança do eleitorado. Passados 11 meses de sua histórica segunda eleição, o republicano mantém um nível de aprovação geral próximo de 40%. Semelhante ao de outros presidentes no cargo, mas com números mais baixos na área econômica, onde está em torno de 31%. Da Casa Branca, o presidente adotou um tom combativo e assegurou que o país está à beira de um crescimento sem precedentes, após o que qualificou como uma herança econômica fracassada da administração democrata anterior. Estamos prestes a viver um boom econômico como o mundo nunca viu. Em breve seremos anfitriões da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, ambos conquistados por mim. Mas mais importante ainda, celebraremos o 250º aniversário da Declaração de Independência. Não poderia haver tributo mais adequado a este marco épico do que culminar a recuperação dos Estados Unidos, que começou há apenas um ano. Trump insistiu que os Estados Unidos demonstrarão sua liderança global 250 anos após a independência de 1776, vinculando essa mensagem a uma agenda de grandes obras, desregulamentação e estímulos fiscais, sem oferecer novos detalhes orçamentários. Os primeiros beneficiados dessa comemoração serão os membros das Forças Armadas. O republicano anunciou o que chamou de dividendo do guerreiro, uma bolsa de $1.776 a ser paga a cada soldado americano. O anúncio chega em um contexto econômico dúbio. Embora a inflação tenha se moderado para cerca de 2,75% ao ano e os salários cresçam mais rápidos do que os preços, o desemprego subiu ligeiramente em novembro, para 4,6%. E o custo de vida continua sendo uma preocupação central para muitas famílias. Os democratas fizeram da acessibilidade seu principal eixo de ataque
enquanto cresce a inquietação entre os republicanos com vista às eleições legislativas de meio de mandato, previstas para daqui a um ano. Em contraste, a política migratória do presidente mantém amplo respaldo entre seus seguidores. Desde o primeiro dia, tomei medidas imediatas para deter a invasão da nossa fronteira sul durante os últimos 7 meses. 0 estrangeiros ilegais foram permitidos em nosso país. Uma façanha que todos diziam ser absolutamente impossível. De acordo com cifras oficiais, mais de 2,5 milhões de imigrantes indocumentados foram deportados. Uma estratégia duramente criticada por organizações de direitos humanos que denunciam separações familiares e restrições ao asilo. Aos 79 anos, Trump, o presidente eleito de maior idade na história do país, não poderá buscar um novo mandato. As pesquisas refletem uma sociedade profundamente polarizada, enquanto o bilionário se prepara para intensificar sua ofensiva política com uma série de comícios, começando nesta sexta-feira na Carolina do Norte. Mudando de assunto, a Organização Mundial da Saúde abriu uma conferência com o objetivo de estabelecer uma base científica para a medicina tradicional, por meio de novas tecnologias como a inteligência artificial. Dar uma base científica à medicina tradicional. Esse é o objetivo de uma conferência que começou em Nova Delhi, na Índia, organizada pela Organização Mundial da Saúde. O encontro vai examinar como os governos podem regulamentar a medicina tradicional, usando novas ferramentas para torná-la compatível com os sistemas de saúde modernos. Cerca de 90% dos Estados-membros da OMS relatam o uso da medicina tradicional, frequentemente por entre 40% e 90% de sua população. Para alguns, é sem dúvida o primeiro e único ponto de acesso à saúde, refletindo a realidade global de que metade da população mundial não tem acesso a serviços essenciais. E a medicina tradicional é algo que possui relevância biocultural. Ela faz parte do patrimônio de cada país e é acessível financeiramente e aceitável. A OMS define medicina tradicional como o conhecimento, as habilidades e as práticas acumuladas ao longo do tempo para manter a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar doenças físicas e mentais. Mas esses tratamentos muitas vezes carecem de comprovação científica e ambientalistas alertam que a demanda por certos produtos alimenta o tráfico de espécies ameaçadas de extinção, como tigres e rinocerontes. 40% ou mais da medicina biomédica ocidental dos produtos farmacêuticos são derivados de produtos naturais. Por exemplo, a pílula anticoncepcional moderna é derivada do uso do inhame no México, ou a aspirina da casca do salgueiro. Esses são medicamentos de uso diário, e agora há também tratamentos para câncer infantil, como a vincristina e a vinblastina, da flor da vinca de Madagascar. A OMS acredita ainda que a inteligência artificial pode ajudar a analisar as interações entre medicamentos, como no caso das ervas medicinais, e extrair os componentes relevantes para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos adversos. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente ao 1h35 com mais notícias. Até logo!